Bom, no Rio de Janeiro, os números da Covid-19 preocupam e chegam a quase 18 mil casos em apenas 24 horas. Matheus Coelzer de volta com a gente aqui no Jornal da Manhã. Quais fatores, Matheus, levam o Rio a esse quadro da pandemia tão negativo? Mais uma vez, ótimo dia para você, Adriana, Thiago e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, o painel Covid revelou um número muito assustador. 17.736 casos foram registrados em menos de 24 horas. Agora, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou esse número, mas negou que esse número tenha surgido assim tão repentinamente em 24 horas. Eles confirmaram que houve um problema no ESUS, portanto, esses números de 736 casos vêm de um represamento de dados. Esse número, inclusive, é o maior desde o início da pandemia, em março do ano passado. Portanto, eles confirmam, mas falam que isso é um represamento de dados de 2, 3 semanas. Mas a gente precisa destacar alguns pontos aqui, Adriana. Aqui no Rio de Janeiro a situação está muito complicada. Nesse feriadão que nós tivemos, os especialistas falam que vai ter ainda maiores casos desse coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Há uma outra informação que 89% dos casos têm ligação com a variante Delta. Quando a gente falou de um período atrás, esse número era de 4%, 2 meses depois passou para 48% e hoje já está nesse número tão expressivo. Eu falo em frente ao hospital particular aqui do Rio de Janeiro, conversando com médicos, a grande maioria dos leitos de UTI estão ocupados, sobretudo com jovens. A vacinação continua, hoje estão sendo imunizados os adolescentes de 15 anos, meninos. Ontem e terça-feira foram as meninas, mas a vacinação dos adolescentes passou por pelo menos 4 interrupções em virtude da falta de imunizantes. Outra questão que também se tornou polêmica aqui no Rio de Janeiro foi a liberação de público nos Jogos do Maracanã. O prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tinha falado que não ia permitir isso, que as medidas restritivas seriam mantidas e não foram. Então, segundo os especialistas, isso também pode agravar ainda mais. A gente fala aí em quase 18 mil casos novos do coronavírus aqui no Rio de Janeiro e a gente vê aí aglomerações. Aqui na Zona Sul, pessoas andando sem máscara, uma situação muito difícil e a gente precisa ficar atento para que esses números aí ainda não cresçam mais, Adriana e Thiago.